Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai comentar o que talvez sejam os 2 melhores episódios do desenho Liga da Justiça Sem Limites. É uma história de DC na essência. Estamos falando dos episódios em que o Questão é torturado, o satélite da Liga da Justiça é tomado pelo Luthor, enquanto que o Superman fica debatendo com a Liga da Justiça se eles devem acabar com o Cadmus ou não. Gente, assim, ó, é um negócio insano, tem absolutamente tudo nesse episódio que faz esse desenho ser um dos melhores desenhos da história da DC. E a gente vai provar por que isso aqui nesse vídeo. Então, roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like e o bate-comentário, comentando aí se vocês lembram desse episódio. Valeu? Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, dado nosso recado, vamos falar desse episódio aí da Liga da Justiça Sem Limites, que aconteceu na 2ª temporada. Nessa temporada, vemos o plano do Lex Luthor se realizando com ele se candidatando a presidente. Ao mesmo tempo que acontece isso, a Liga da Justiça vem sendo cobrada muito pelo uso do canhão da torre de vigilância, e dúvidas sobre os heróis começam a surgir, o que acaba resultando em medo da população. E isso é algo que o Lex Luthor e Amanda Waller definitivamente vão explorar. E o primeiro episódio que a gente vai falar aqui é o Disputa de Poder. E esse é o primeiro episódio que vai culminar numa sequência narrativa até o final da temporada, que envolve o Brainiac. O Questão é o personagem principal desse episódio e ele é o responsável por desvendar o que realmente está acontecendo na Liga da Justiça, no governo, no Projeto Cadmus e com o Lex Luthor. Beleza, dada toda a contextualização, vamos pro episódio. Em Metrópolis, a cidade é surpreendida por um ataque de um vilão de Apocalipse chamado Mantis. Ele utiliza a eletricidade e decidiu invadir a Terra após problemas envolvendo seu planeta natal. O Superman e o Capitão Átomo aparecem para detê-lo, e os dois fazem uma ótima dupla protegendo Metrópolis. Podemos ver que a experiência do Superman faz toda a diferença aqui. É ele quem usa a caixa materna para mandar o Mantis de volta a Apocalipse. Já o Capitão Átomo demonstra muito respeito pelo Superman. De fato, ele tem muita admiração pelo herói mais importante e poderoso que a Terra tem. O Superman acaba depois encontrando com a Lois Lane e promete uma espécie de piquenique e jantar no topo de uma ponte em Metrópolis. Já o Capitão Átomo é encontrado por um general que o convoca de volta para o exército dos Estados Unidos. O que vai fazer com que o Capitão Átomo tenha que escolher entre a Liga da Justiça e o exército dos Estados Unidos. No jantar / piquenique do Superman com a Lois, tem um diálogo fenomenal mostrando a preocupação que ela tem com a população perante os super-heróis, e de como que recentemente o medo dos super-heróis foi aumentando gradativamente. Lembra o que aconteceu com a sua reputação quando esteve sob o controle de Darkseid? E o diálogo também é fenomenal por causa da construção de universo do DCAU, porque ela cita os acontecimentos do episódio do Capitão Marvel contra o Superman, que destruiu parte de uma cidade. Ela cita a vez que o Superman foi controlado pelo Darkseid em eventos que aconteceram na série animada do Superman, e cita a questão do canhão que a Liga da Justiça teve que usar antes. Mas o Superman responde que tá tudo sob controle e não tem por que ela se preocupar com isso. Mas é aqui que chega um ponto genial desse episódio, que é justamente como que eles representam o Superman. Porque o Superman, ele não tá ficando corrupto nem nada disso. Não é que ele tá ficando do mal, mas o Superman, ele tá ficando um pouco cego com o perigo que os heróis representam para a humanidade. E ele não consegue ver isso. Não é que ele vai matar alguém, mas alguém pode enganar eles e eles serem envolvidos de alguma forma que vai prejudicar eles e a população. E isso o Superman não consegue enxergar, porque aqui nesse momento ele confia tanto na Liga da Justiça e no que a Liga da Justiça representa, que é o bem da humanidade, que ele não consegue pensar na possibilidade de alguém enganar a Liga da Justiça. Por exemplo, ele não consegue ver que ter um canhão lá na torre de vigilância é um perigo para a Terra. Para ele é um sistema de defesa e não um perigo. E é exatamente essa fraqueza do Superman que o Lex Luthor vai explorar. Isso daqui é genialidade de desenho. Em outro lugar,
o Questão está junto com a Caçadora, numa missão para hackear computadores da LexCorp. Enquanto que ele faz o trabalho digital, a Caçadora fica lutando e dando em cima do Questão e sobre a sua personalidade. O que nos deixa com o resto da noite finalmente livre. Ah, esse é o casal mais underrated da história da DC. Questão com Caçadora. Quem poderia imaginar? Eu realmente amo eles. Eles são demais. Sem muito problema, o Questão consegue compilar os dados nesse HD externo. Acontece que o Questão está nessa missão para descobrir a ligação do Luthor com o projeto Cadmus. O Questão, ele sabe muito pouco sobre o projeto Cadmus. E aqui entra uma outra genialidade do desenho, porque os membros fundadores da Liga da Justiça, eles sabem mais do que os demais heróis da Liga da Justiça. Eles escondem essa verdade total e criam uma barreira entre os membros fundadores e os membros da Liga. E o Questão é um dos membros normais da Liga. E ele sente a necessidade de tentar descobrir mais sobre o projeto Cadmus. E a Liga da Justiça, quando ela esconde a verdade dos outros heróis da Liga, eles estão fazendo isso para tentar proteger a própria Liga e para conseguir pegar o projeto Cadmus lá na frente. O problema é que toda essa decisão gerou um efeito que eles não estavam esperando, que era justamente o Questão ir atrás das suas próprias respostas. Percebam como que uma coisa gera uma reação positiva ou negativa, e isso vai desencadeando a história, e os personagens vão reagindo a isso. E o melhor de tudo é que faz total sentido o Questão agir desse jeito. Faz total sentido. Na base do Cadmus, que fica escondida nesse depósito de lixo, o professor Hamilton, que era um antigo aliado do Superman, descobre que o Luthor não tem câncer e que, na verdade, desenvolveu super força. E isso daqui é extremamente importante porque é uma ligação com o vilão Brainiac, e que ele é o grande vilão dessa temporada, só que nesse momento ninguém sabe disso. A explicação que o desenho dá é que isso é uma anomalia da exposição de Kryptonita que o Luthor teve ao longo dos anos. Surge então a Amanda Waller e relata que o Questão roubou dados importantes do Lex Luthor. E o vilão diz que espera muito que esses dados estejam bem criptografados. E bem, eles de fato estavam, mas essa segurança é ficha para o Questão, que consegue facilmente entrar nos arquivos da LexCorp. E é legal ver aqui que nessa imagem das pastas, a gente vê outras referências a histórias que ficaram conhecidas na ficção por serem conspiratórias. E bem, dentro desses arquivos, o Questão acaba descobrindo um vídeo muito importante do Superman dentro do salão oval da sala do presidente dos Estados Unidos. E nesse vídeo mostra o Superman Lorde da Justiça matando o Lex Luthor a sangue frio. E é então que o Questão fica em choque. Isso porque ele entendia que a realidade dos Lordes da Justiça não era uma realidade alternativa, e sim um futuro impossível de escapar. Superman mata Luthor por vingança, corrida por armas meta-humanas. E como agora, nesse presente aí, o Lex Luthor virou candidato a presidente dos Estados Unidos, ele pensa que uma coisa vai levar a outra, o que eventualmente vai fazer com que o Superman mate o Lex Luthor lá. E é a partir de então que o Questão vai tentar impedir que isso aconteça. Ele decide primeiro ir conversar com o Superman na torre de vigilância. E a Caçadora, que depois aparece na casa do Questão, já que ela é a namorada dele, ela também acaba descobrindo o mesmo vídeo do Superman no computador do Questão. Enfim, na torre, o Questão puxa o Superman para conversar a sós. E o Super o leva para a sala dos membros fundadores. Sala de conferências particular. Um lugar onde estão livres para discutir seus segredos e mentiras. E cara, eu amo esse diálogo aqui. Parece realmente uma coisa insignificante, mas não é. Essa queixa que o Questão tem de existir uma sala que só membros fundadores possam entrar é justamente uma das coisas que acabaram criando essa barreira dos fundadores com os demais heróis da Liga. E o Questão, por ser o Questão, ele questiona tudo. Até mesmo uma sala exclusiva dos membros. Porque para ele sempre tem alguma coisa sendo tramada por baixo dos panos que vai prejudicar a população mundial. E isso é muito dentro do personagem, mas também revela muito do sentimento do Questão e o sentimento dos demais heróis perante os membros fundadores. E assim, os diálogos também são muito bons. O Questão revela tudo o que ele sabe e o Superman reage de uma forma um pouco agressiva. Ele diz que jamais será como o Superman Lorde da Justiça.
Mas essas são as palavras dele. E as suas atitudes demonstram outra coisa. O Questão, então, joga na cara do Super que o próprio Superman já agiu como Lorde da Justiça ao lobotomizar o Apocalipse. Isso foi diferente. É a mesma coisa. É, amigos, o Questão não conhece a palavra medo. O cara joga na cara do Superman mesmo e não tá nem aí. O Superman insiste que jamais mataria alguém. Mas o Questão vê que tudo isso é o destino. E o Superman vai matar com ele querendo ou não. E assim, ele sai da torre de vigilância e vai ao encontro do Lex Luthor na LexCorp, e com o intuito de matá-lo. É isso mesmo. Ele vai matar o Lex Luthor porque ele entende que desse jeito ele vai quebrar esse ciclo de destino envolvendo o Superman matar o Luthor. Ele estaria se sacrificando pelo bem da Liga da Justiça e principalmente pela imagem do Superman. Ele pode ser corrompido, mas o Superman não. E ele está disposto a fazer esse Ultimate Sacrifice. Só que o Lex Luthor revela que a sua candidatura é uma farsa. Ele não quer ser presidente. Ele fez tudo isso para realizar um plano maior. E é aqui que ele solta uma pérola de diálogo. Gastei 75 milhões de dólares numa campanha presidencial falsa só para descartar o Superman. Cara, isso é muito Lex Luthor. É a cara do Lex Luthor fazer um negócio desse. Mas bem, o ponto é que o Questão não consegue matar o Luthor porque ele tá com a super força e o Vigilante é imobilizado e preso no Projeto Cadmus com a ajuda da Waller. É aqui que o Questão é torturado incessantemente para revelar o que ele sabe, mas sem sucesso. Inclusive, eu fico impressionado com o nível dessa cena, porque ela acaba sendo bem pesada. E uma outra coisa muito clássica desse episódio é o que o Questão fica falando enquanto que é torturado. Flúor aplicado sobre os dentes não previne cáries. Cara, esse é o Questão que o povo gosta. É muito bom esse Questão. Por sorte, o Questão não está sozinho. Isso porque a Caçadora percebe que ele sumiu. E ela realiza todo um plano para chamar o Superman e pedir ajuda. E num primeiro momento, o Superman não quer ajudar porque teria que agir de forma ilegal. E isso daqui é muito interessante. Porque a Liga da Justiça, ela sabia a localização do Cadmus. Só que ela não fez nada. E ela não fez nada porque ela queria capturar o Cadmus de uma forma legal, para justamente expor a Amanda Waller e prender ela de uma forma legítima. Só que a não ação da Liga da Justiça acabou gerando toda essa sequência em cadeia que acabou levando o Questão preso dentro do Projeto Cadmus. E o Superman, ao ser pressionado pela Caçadora, acaba concordando em invadir o Projeto Cadmus e resgatar o Questão por baixo dos panos. E assim, ambos chegam na base. E com o Superman, acaba sendo tudo muito fácil. Mas é então que o Superman descobre que o Professor Hamilton está trabalhando com a Amanda Waller. E isso daqui é um grande choque para o Superman. O Professor Hamilton era um grande amigo dele. Lá na série animada, ele ajudava demais o Superman em várias missões. A sequência de diálogos entre os dois é muito boa. E basicamente o Hamilton traiu o Superman porque ele tinha medo dos super-heróis, como o Superman e a Supergirl. Depois disso, o Superman e a Caçadora encontram um Questão ainda vivo. Porém, na hora de sair do Cadmus, surge o Capitão Átomo. E dessa vez, ele está do lado do governo dos Estados Unidos. E diz que não pode deixar eles saírem dali. E é aqui que termina essa primeira parte do episódio. E assim, ó, eu não sei se o uso desses personagens foi realmente coincidência, mas eles estão usando o Questão e o Capitão Átomo nesse episódio, que são os dois personagens que o Alan Moore queria usar na história original do Watchmen. E a DC não deixou e ele acabou usando novos personagens. Mas é interessante ver que essa história, que é extremamente política da Liga da Justiça, envolve o Questão e o Capitão Átomo. Sabe, parece muito que os escritores do desenho estavam quase querendo dizer que eles foram inspirados pela história do Watchmen para fazer essa história. E é agora que se inicia o episódio Flashpoint, que não tem nada a ver com a saga Flashpoint dos quadrinhos, mas é talvez o melhor episódio da série. O Capitão Átomo luta com o Superman, e é uma luta direta sem freio. Como o Capitão Átomo pode projetar energia do Sol Vermelho, ele tem uma certa vantagem. E enquanto isso, a Caçadora, junto com o Questão,
conseguem se teletransportar para o satélite da Liga. Já na luta do Superman contra o Capitão Átomo, ele até tem uma certa dificuldade, mas acaba vencendo ele. O Superman entende que passou dos limites, e assim leva de volta o Capitão para a Torre de Vigilância para ser curado lá. E assim, é nesse momento que o episódio já era genial, e ele vai para um nível estratosférico de genial. É muito bom o que vai acontecer agora. Na Torre de Vigilância, o Questão revela o seu rosto para a Caçadora, que fica muito aliviada por ele estar vivo. Já o Superman diz para a Supergirl o que aconteceu com o Professor Hamilton, e ela fica indignada com isso. Depois, o Super vai conversar com o Questão, que confessa que tentou matar o Luthor, mas tudo isso para salvar a dignidade do Superman. Só que o Clark continua dizendo pro Questão que ele nunca vai matar alguém e que ele jamais vai ser um Lorde da Justiça. Só que o Questão, ele até entende que o Superman pode estar certo. Só que caso ele esteja errado, esse seria o fim do mundo, o próprio Armagedon que ele mesmo diz. E essa é uma aposta que o Questão não quer fazer. E além disso, tem a questão do Superman. Porque ele não tá falando de um jeito amigável. Porque ele fala que não quer matar, mas ao mesmo tempo ele demonstra muita raiva nas suas atitudes. Então, Questão, ele não consegue confiar 100% no que o Superman tá dizendo. Porque ele mesmo sente que o negócio tá escalonando de um jeito e já tá afetando o Superman num certo nível. E nesse ponto, ele tem razão. O Superman vai conversar com o Caçador de Marte para convencê-lo a acabar com o Projeto Cadmus de uma vez por todas. Mas o Caçador é contra e diz que eles precisam agir a favor das regras. O Superman questiona toda essa operação do Cadmus e que isso precisa ter fim. Mas o Caçador de Marte diz que talvez o governo esteja certo em ter um projeto para deter eles. E é aqui que o Caçador de Marte mostra que ele tem bom senso. Talvez o governo ter alguma coisa para deter heróis, caso alguma coisa dê errado, tenha um certo sentido. E o Superman não está conseguindo entender isso justamente por causa das pessoas que fazem parte do Projeto Cadmus. A Amanda Waller e o próprio Lex Luthor. O Arqueiro Verde se intromete na conversa e concorda com o Caçador de Marte. O governo precisa ter algum tipo de dispositivo para deter os heróis. E ele confessa que morre de medo do Superman ou algum outro herói um dia perder a cabeça. Vocês me assustam. E se você decidir marchar até lá e cuidar de quem você acha que é culpado? E o Superman aqui, ele até chega a concordar. Só que o que ele não aceita é que o Projeto Cadmus seja parte do governo. Para ele, o Projeto Cadmus não representa o governo. É uma parte corrupta do governo que ele quer retirar dali. Estamos falando de um gabinete escuso que cismou de eliminar todos nós. Basicamente, o Superman não consegue admitir que o governo é corrupto. E olha, todo esse debate é muito interessante, porque coloca todo esse debate de visão de mundo de cada herói e os argumentos que cada um dá é realmente muito bom. Você não sabe se torce pro Superman, se torce pro Caçador de Marte, se torce pro Arqueiro Verde. É tudo muito bom. E o Flash também se mete no meio da conversa e ele, bem centrado, não dá corda pra ninguém. Já na Terra, vemos que o Luthor tá realizando alguma coisa misteriosa e ele recebe uma ligação da Waller, que revela o que aconteceu no Projeto Cadmus a ele. E é aqui que acontece o grande plot twist desse episódio, porque o Luthor fica surpreso com o que o Superman fez lá no Cadmus, e ele entende que finalmente chegou a hora dele executar uma parte do plano secreto dele. E meus amigos, que plano é esse? É bom demais. O Luthor usa um dispositivo que ele tem para controlar a torre de vigilância diretamente da base dele. E assim, ele liga o canhão gigante da Liga da Justiça e aponta diretamente para o Projeto Cadmus. Lá na torre, imediatamente, todos ficam surpresos com o aviso do canhão. E o Caçador de Marte e o Superman fazem de tudo para impedir o disparo, só que sem sucesso. E assim, o raio é disparado e acerta diretamente o Projeto Cadmus, que havia sido evacuado alguns minutos antes. O problema é que o raio da explosão afeta toda a cidade, derrubando pontes, fazendo carros baterem, destruindo prédios. Todas essas pessoas são afetadas ali. E esse daqui é o pior pesadelo da Liga da Justiça. Não é uma invasão do Darkseid que eles não conseguem controlar. São os mecanismos de defesa da própria Liga sendo utilizados para destruir parte da Terra. Olha, isso daqui para um filme da Liga é um dos meus sonhos. Seria demais ver uma história nesse nível, tão bem construído desse jeito, com esses diálogos
e essa construção de universo. Porque só dá pra fazer isso construindo o universo. É você passando, justificando, aumentando tensões, desenvolvendo personagens, pra daí você fazer um negócio desse nível. E o desenho fez, e eles sabiam exatamente como fazer. Isso daqui, né, vocês sabem, é genialidade. A Liga da Justiça, então, começa uma operação de resgate para ajudar os sobreviventes lá em Metrópolis. Mas o problema é que uma parte da população sabe que esse raio que veio do céu é de origem da Liga da Justiça. O Flash até tenta justificar o que aconteceu e que foi um acidente, mas obviamente isso não acalma ninguém, até porque boa parte da cidade foi destruída. A população nesse momento claramente não confia nos heróis. E é então que o presidente dos Estados Unidos liga diretamente com o Caçador de Marte, que tenta se defender dizendo que isso foi sabotagem. Mas o presidente diz que não quer saber disso e que ele mesmo vai investigar. O problema é que nesse momento a Amanda Waller pressiona o governo para executar o projeto Cadmus e o plano secreto do Cadmus. E bem, esse plano basicamente é de destruir toda a Liga da Justiça. E assim, ela autoriza a Power Girl, juntamente com um exército de clones, a invadir a torre de vigilância e acabar com a Liga da Justiça. E é aqui que termina esses 2 episódios. O outro episódio se chama Pânico nos Céus, e ele é maravilhoso, só que a gente vai deixar para um outro vídeo. Depois disso, no final da temporada, vai ter a revelação do Brainiac com o Lex Luthor e o plano final da temporada. Só que assim, ó, esse daí já é um episódio mais voltado para ação. E a trama principal da temporada tá nesses 2 episódios. E esses 2 episódios, o do Questão e o do Flashpoint, são os melhores episódios que o desenho da Liga já teve. Com todo respeito, esses são os melhores episódios. Você claramente vê inspiração no Watchmen, você vê a trama política se desenrolando ali, você vê os dilemas da Liga da Justiça perante a Terra, os membros da Liga da Justiça discutindo isso, o Lex Luthor enganando o governo dos Estados Unidos, enganando a Liga da Justiça e manipulando os dois a entrarem numa guerra particular entre eles para ele executar o plano do Brainiac. Mano, assim, só não é a melhor história da Liga da Justiça porque tem o Reino da Manhã. Porque se não fosse pelo nível absurdo que o Mark Waid escreveu aquela história, essa daqui seria a melhor história de todos os tempos da Liga. Mas é a segunda melhor história de todos os tempos da Liga. Pelo menos na minha opinião, né? Galera, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acham desse episódio. Se tem algum episódio que é melhor do que esse. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado. E dá-lhe descer. Dá-lhe descer, que coisa maravilhosa essa história. E esse foi o episódio mais dark da Liga da Justiça Sem Limites. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.